da tese dele. A tese do Dr. Rodrigo Silva é que advérbios de tempo, quando eles estão de maneira dúbia entre dois verbos, eles sempre qualificam o primeiro verbo. Ou seja, quando temos eis que eu te digo, verbo, hoje, advérbio de tempo, estarás comigo no paraíso, eu tenho um advérbio de tempo, que é o semeron, no grego, é o hoje, entre dois verbos, digo e estarás. Para o Rodrigo Silva, se é dúbio, ou seja, se não é muito claro a qual ele se refere, vai se referir necessariamente ao primeiro. Então seria, eis que eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por que é que eu acho, aqui novamente com todo respeito do mundo, ao Dr. Rodrigo Silva e aos adventistas que seguem essa posição, por que é que eu acho que este argumento não se sustenta? Vamos olhar para o texto de Lucas. Primeiro ponto é, a leitura mais natural do texto é de que hoje seja o dia em que o homem estaria com Jesus no paraíso. Jesus dizer hoje, não para qualificar quando o homem estaria com ele, mas para qualificar quando ele está falando, não tem absolutamente nenhum sentido a mais no discurso. Eis que eu te digo ou eis que eu te digo hoje significa a mesma coisa. Se eu estou dizendo hoje. Eu não posso usar um verbo no presente para me referir ao futuro. Eis que eu te digo ou eis que eu te digo hoje é só redundância. Você não teria nenhuma modificação real no discurso por esse hoje qualificar o verbo digo, ao invés do hoje qualificar o verbo estará. Escolher como tradução eis que eu te digo hoje é fazer com que o hoje seja completamente descartável. Parece gramaticalmente e literariamente esquisito. Isso é uma imposição textual, porque você está impondo uma doutrina sobre o texto de alguma forma. Em segundo lugar, em todos os usos da expressão amen lego, em Lucas ou Atos, verdadeiramente eu digo, essa expressão inicia um dito que se dá imediatamente após a menção. Imediatamente. Todas as vezes. Sem absolutamente nenhuma exceção. Sempre que aparece verdadeiramente vos digo, todas as vezes, o que vai ser dito vem logo em seguida. Em nenhum momento você tem algum qualificativo que mude a expressão plena, em verdade vos digo. Em terceiro lugar, todos os ditos de Jesus que são introduzidos por amém em Lucas, todos são ausentes de qualquer modificador adverbial. Ou seja, não há nenhum caso em toda a literatura de Lucas e Atos, que são os textos escritos por Lucas no Novo Testamento, em que a expressão amen lego, em verdade vos digo, possua um advérbio que modifique a expressão. Em quarto lugar, a gente também teria um problema gramatical aqui. Se a gente colocar o semeron, o hoje, qualificando o digo, isso faria com que a sentença seguinte começasse com uma preposição seguida de pronome pessoal. A gente teria met emo, teria o comigo. Em toda a obra de Lucas e Atos, existem 665 ditos registrados, dos quais apenas 15 são iniciados com preposição. Nenhum usa preposição mais pronome pessoal. Ou seja, esse seria o único caso em Lucas Atos desse tipo de construção. Ou seja, quando a gente analisa tudo o que Lucas escreveu, ele nunca começa uma sentença com preposição mais pronome pessoal, o que é justamente o caso de met emo faria aqui. Assim, a leitura onde é dito comigo estarás no paraíso seria um caso em 665, ou seja, menos de 0,2%, torna bastante improvável. Lucas não teria escrito um único caso em quase 700, esperando que seus leitores entendessem que o que estava sendo dito seria diferente de todo o seu estilo literário. Falando em pontuação, há quem tente argumentar que os manuscritos antigos traziam uma vírgula colocada ali depois do hoje, mas esse é um argumento que não se sustenta muito. Por exemplo, quando argumentam nesse sentido usando o papiro P75, mostrando que no manuscrito você tem um ponto que marca uma vírgula entre o hoje e o estarás, ignora-se que o manuscrito é cheio desses pontinhos em locais completamente aleatórios, porque marcavam onde o copista descansava a ponta da pena. O fato de hoje nós termos acesso online a esses manuscritos nos permite analisar os manuscritos um por um e perceber essas coisas por nós mesmos. Mas mesmo que a gente assuma que outros manuscritos e um ou dois textos apócrifos tragam essa leitura, até mesmo os que advogam a partir do adventismo a leitura do hoje, qualificando o digo ao invés do estarás, precisam assumir que essa não era a visão majoritária do tempo primitivo. É o que escreve, por exemplo, Wilson Paroche, PhD, professor de estudos do Novo Testamento do Seminário Teológico Adventista Brasileiro, quando ele escreve nenhuma dessas evidências estabelece a pontuação original de Lucas ou demonstra que a leitura alternativa era predominante no cristianismo antigo e medieval. Não era. Argumentar a partir da manuscritologia alguma evidência textual a favor de uma vírgula depois de hoje não é seguido em nenhum nível pelo consenso acadêmico. Agora, claro, existe um esforço para tentar explicar isso por outros meios. Alguns vão para a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, para provar que em 21 textos lá, o uso de semeron, de hoje, é semelhante ao de Lucas, o advérbio anteposto entre dois verbos. A conclusão é que na maioria dos casos, o advérbio modifica o verbo antecedente, favorecendo então a hipótese adventista. O que é importante salientar é que a prioridade da fórmula e de toda a sintaxe de um corpus tem prioridade sobre qualquer outro corpus quando o assunto
é a interpretação. E o que encontramos em Lucas é uma fórmula muito bem estabelecida e um contexto de contrastes temporais muito claros. Somado a isso, nós precisamos estabelecer que não existe nenhuma regra sintática relacionada a sêmero e qual o verbo, se anterior ou posterior, ele deve se relacionar. Mas a teologia do texto também nos ajuda aqui. O homem resolve confiar em Jesus como seu rei. Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. A expressão quando entrares ou quando vier é a tradução de uma estrutura que consiste do verbo otan mais um verbo no aorista subjuntivo. Do Evangelho de Lucas, há mais casos onde a estrutura otan mais verbo no subjuntivo ocorre. Desses casos, nós temos a maioria das ocorrências no aorista, só 6 no presente e um caso onde o verbo está no futuro. O subjuntivo convida o leitor a projetar uma realidade que é proposta por quem fala. E nisso há certo distanciamento da pessoa. O leitor tem que imaginar o que é que está sendo dito no subjuntivo. Essa realidade pode ser presente, futuro ou passada, a depender do contexto. Essa ideia de algo futuro é reforçada porque o criminoso se refere a entrar no reino como sinônimo de salvação. O que é que isso significa? Significa que o criminoso falava em um campo de possibilidade muito distante dele. O criminoso falava de uma entrada no reino, mas ele provavelmente não cria muito em si como alguém que poderia entrar naquele reino. Por isso que ele fala de um futuro usando um aspecto verbal de distanciamento. Ele não estava vendo o reino. Ele não estava crente que podia entrar de fato naquele reino. E é por isso que aquilo que Jesus disse para ele é tão poderoso. Eis que eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não é no futuro, não é em uma possibilidade, não é algo que está longe ou distante. A sua entrada no reino é agora, é hoje. O que faz com que esse texto seja tão bonito. Se o hoje, qualificando o amém legou, verdadeiramente te digo, faz com que aquele amém não tenha nenhum sentido real pro texto, quando o hoje qualifica o estarás, aí você tem um significado muito poderoso para aquela passagem. Aquele homem que olhou pro reino com algum distanciamento, em um futuro longínquo, ele é colocado naquele reino, naquele mesmo dia, ao lado de Cristo Jesus. E essa é a beleza daquilo que Jesus faz na cruz. O primeiro argumento que ele coloca, um dos argumentos, não sei se foi nessa ordem, é que ele diz assim: veja bem, quando Jesus diz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, esse hoje é completamente dispensável. Esse hoje é redundante. Eu digo hoje. Para quê? Ele já está falando que é hoje. Isso torna o hoje completamente dispensável. Eu concordaria com o pastor Iago se Jesus estivesse falando em português do século 21. Onde o pleonasmo é considerado um vício de linguagem. Mas na língua aramaica e hebraica, as línguas maternas de Jesus, e o grego do Novo Testamento é baseado nessas línguas, o pleonasmo, ou seja, a redundância, não é desnecessária. Pelo contrário, ela é uma ênfase muito importante. E a Bíblia está repleta de pleonasmos, de redundâncias, que, como eu falei, no nosso idioma seriam consideradas vícios de linguagem, mas na época de Jesus não. Quer um exemplo? Eu anotei algumas poucas passagens aqui, mas há centenas delas. Quando você vai para 2 Samuel, capítulo 7, 22, diz: temos ouvido com os nossos ouvidos. Assim que está no hebraico, eu estou traduzindo diretamente do hebraico. Temos ouvido com os nossos ouvidos. Quando você vai para Gênesis 37, 10, que sonho é este que você tem sonhado? Que sonho sonhado? Quando você vai para Gênesis 48, 15, que o meu nome seja nomeado entre eles. Quando você vai para Gênesis 49, 25, que o Todo-Poderoso possa abençoar você com bênçãos. Então, enquanto em português falar sair para fora, entrar para dentro, descer para baixo, subir para cima, é um vício de linguagem, naquela língua oriental é algo elegante, significa uma ênfase. E essa ênfase, ela tem um significado divino quando você diz, em verdade, te digo hoje, ou te ordeno hoje. Eu teria que ter mais tempo para dissertar sobre isso aqui, mas há várias passagens do Antigo Testamento onde essa qualificação adverbial do dito agora, ou da ordem agora, é bem divina. Por exemplo, Deuteronômio, que diz, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos, te ordeno hoje. Veja, se era uma coisa dispensável no caso de Lucas, por que não foi dispensável no caso de Deuteronômio? Então, eu digo que aqui não é questão de escolher a tradução que convém à minha doutrina. É questão de ler o texto de acordo com o pensamento oriental que o produziu. Existe uma diferença entre traduzir e interpretar a frase de acordo com o pensamento de quem escreveu aquilo ali. Uma vez eu lembro de um especialista em poesia japonesa que ele disse que ele queria primeiro ir para o Japão antes de traduzir as poesias para que ele pudesse pensar como eles pensaram. Porque se ele simplesmente fizesse uma tradução
ali gramatical, ele não ia compreender o sentido que eles estavam dando. Um outro elemento aqui que eu gostaria de mencionar é que o pastor Iago e Tiago, vocês sabem que é o mesmo nome, né? O pastor Iago, ele diz o seguinte, que várias vezes no grego ali, grego de Lucas especialmente, quando diz amen lego, em verdade te digo, imediatamente já vem a frase seguinte. E ele está certo. Só que temos que levar em consideração dois elementos aqui. Em primeiro lugar, quando se diz amen lego, já está misturando hebraico, amen, com lego, grego. Então eu já tenho que ver que tem uma atmosfera hebraica por detrás daquilo ali. E como o advérbio é apenas um qualificador do verbo, ele não altera nada a frase. Continua valendo a regra que ele falou. O que vem imediatamente depois segue na sequência. Seria mais ou menos como se eu dissesse assim, olha, eu proclamo, e toda vez que eu falo eu proclamo, e vem imediatamente uma sentença seguinte, como o pastor Iago falou. Eu proclamo a Bíblia, eu proclamo a palavra de Deus, eu proclamo as boas novas. Se eu colocar depois do proclamo um advérbio, que é um qualitativo do verbo, não vai mudar. Eu proclamo ousadamente a palavra de Deus. Eu proclamo veementemente a palavra de Deus. Eu proclamo entusiasmadamente, entusiasticamente, melhor dizendo, a palavra de Deus. Esse entusiasticamente, veemente, todos são qualificativos do verbo proclamo. Então não altera nada. Eles apenas vêm depois do verbo e a partir deles vem a sequência natural. Então dizer que o hoje não pode qualificar o verbo da antecedência, porque normalmente a frase segue corrente, colocaria uma pausa artificial aí, não procede do ponto de vista gramatical. Aliás, pelo contrário, tem um autor chamado Joseph Fitzmyer. Ele fez todo um trabalho sobre o grego do Evangelho de Lucas, e ele colocou algumas características lucanas, e entre elas estava justamente o fato de que Lucas é tremendamente dependente da Septuaginta, algo que o pastor Tiago depois nega lá, ele fala, não, usar a Septuaginta para entender o texto de Lucas, não, porque Lucas é independente quase, assim, na sua forma de escrever. Não, pelo contrário, Lucas é muito dependente da Septuaginta e do hebraico. E aqui tem uma questão muito interessante sobre Lucas. Provavelmente, Lucas foi o único autor do Novo Testamento que não era judeu. Provavelmente, ele era o único que não era judeu. Sendo assim, é curioso que o livro de Lucas tem mais hebraísmos do que qualquer outro livro do Novo Testamento. O que são hebraísmos? São gírias e formas de falar em hebraico. É como alguém que é americano, chega no Brasil e aprendeu português, mas ainda está com a estrutura inglesa na cabeça e fala assim, eu vou parquear o carro porque eu tenho um apontamento com o meu médico e estou caído de amor por minha namorada. Nós não falamos assim em português. Se eu disser para você que eu parqueei o carro e que eu tenho um apontamento com o médico, você entende que eu tenho uma consulta, mas não é assim que nós falamos em português. Essa forma de expressar demonstra uma estrutura inglesa por detrás da minha mente. Pois bem, da mesma maneira, Lucas, ele tem uma estrutura hebraica muito forte no modo como ele escreve, mas se ele não era judeu, provavelmente não fosse, de onde vem essa estrutura judaica que ele usa para escrever? É graças à Septuaginta, da qual ele é dependente. Por isso que eu tenho que ler Lucas à luz da gramática da Septuaginta.